Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti agora a Tua bênção para a ministração dessa palavra, que ela possa nos dar entendimento para que possamos aplicar na nossa vida os Teus ensinamentos, os Teus princípios. Nós oramos, agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Hoje o nosso tema é o plano de Deus para todos nós. O plano de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a nossa vida. Nós ouvimos sempre em todos os lugares, talvez por todas as pessoas que vivem refletindo sobre a vida, sobre a razão de viver, sobre o propósito, para existir, né? Principalmente se essas pessoas são religiosas, espirituais ou espiritualistas, nós ouvimos sempre perguntas como estas. Sempre nós ouvimos: por que existo? Para que existo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Então essas perguntas, elas são muito comuns e acontecem sempre. Eu mesmo já fiz essas perguntas muitas vezes. Hoje eu tenho entendimento, mas eu já fiz essas perguntas. Qual é o plano de Deus para a minha vida? E existe um chavão, uma expressão muito comum e fácil de ser pronunciada, principalmente por pessoas conhecidas como profetas, que são ditas facilmente para aquelas pessoas que estão buscando orientação, direção, conselho, oração, etc. E normalmente, não é? Aqueles que são conhecidos como profetas, não estou dizendo todos, não estou falando que todos são generalizando, mas a maioria sempre diz: Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma obra para realizar na sua vida e através da sua vida. E normalmente a pessoa que recebe essa mensagem, ela pergunta, ela faz essa pergunta: mas que obra é essa que Deus tem para realizar na minha vida? O que é que Deus tem? E muitas vezes aquela pessoa que falou com você que Deus tem um plano para a sua vida, ela disse: Deus só disse que tem uma obra, mas não disse o quê. Aí você fica naquela dúvida, conjecturando, pensando, analisando o que é. E aí fica pensando o que é, qual que é o plano que Deus tem para a minha vida. Deus falou que tem um plano para a minha vida. O profeta falou, alguém falou comigo, alguém me deu uma revelação de que Deus tem um plano para a minha vida. E eu pergunto, será que Deus tem um plano, uma obra para realizar na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Será que Deus tem? Mas é lógico que Ele tem. É claro que Deus tem um plano para realizar na nossa vida. Deus não cria e nem faz absolutamente nada sem nenhum propósito, objetivo e principalmente para o bem, para a edificação e para o louvor da sua glória. Portanto, Deus tem um plano, um propósito para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. É lógico que Deus tem, é lógico que Ele tem. Porque tudo que Deus fez e criou e faz é com propósito e propósito para o bem. Então, qual é o plano de Deus para a minha vida? Não é? Para o que Deus me chamou? Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: pois somos feitura dele. Não é? Porque nós fomos feitos por Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, 26, fala, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Vou repetir. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Qual é o plano de Deus para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida, para todos nós? Aqui já está dizendo andar, viver, caminhar, praticar, fazendo as boas obras, o bem, não o mal. Viver o que edifica e não o que destrói. Ser o bem do bem e não do mal e para o mal. Nós fomos criados para sermos feitura dele, para boas obras, para andarmos fazendo boas obras. Então, qual é o plano de Deus? Para que eu seja uma pessoa boa, uma pessoa que edifique, uma pessoa que constrói, uma pessoa que seja do bem, que faça o bem aonde eu chegar, que eu possa fazer o bem. Viver o que edifica e não o que destrói. Esse é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Ainda na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 12, ele fala: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Andar fazendo as boas obras para o louvor da sua glória, não é? Tudo o que fazemos e praticamos para o bem é para o louvor da glória de Deus. Será que nós estamos entendendo isso? Qual é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida? Andar conforme Ele quer, fazendo as boas obras, fazendo o melhor da nossa vida para o bem das pessoas, da humanidade e de quem quer que seja. Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24, ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes, conscientes, entendendo de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Então, qual é o plano de Deus para a minha vida? Que eu caminhe, que eu viva fazendo as boas obras. E tudo que eu fizer seja feito de coração, não para como se eu estivesse fazendo para homens, mas para o Senhor, para Deus, sabendo que é dele que nós receberemos a recompensa. Se ninguém te recompensar, ele tem a recompensa certa para cada um de nós. Quando nós temos esse entendimento, essa consciência de que nós estamos fazendo para ele, para o louvor da sua glória, e que é isso que ele quer, nós não importamos com nada que as pessoas dizem, oferecem para nós. Nós apenas queremos agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é? Nós precisamos estar cientes de que receberemos do Senhor a recompensa da herança. Então, o plano de Deus para cada um de nós é que façamos tudo da melhor maneira possível, porque estamos fazendo para o Senhor e é para o louvor da sua glória. Não é para o louvor e glória de homem nenhum, e nem nossa. É para o louvor e glória do Senhor. Existe algum plano específico que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, além de praticar o bem e as boas obras em tudo? Lógico que existe. Sim, claro que sim, não é? Por mais simples que pareça, nada existe sem um propósito específico. E, assim como os nossos olhos, né, são muito importantes, os cílios, por mais simples que seja, existe neles um grande propósito no corpo.
Como os nossos olhos são importantes, os cílios também são. Então, por mais simples que seja, tem um propósito e faz parte do corpo e do plano de Deus. Talvez o meu dom, o meu talento, a minha capacidade não seja tão destacada e visível como tantos outros, mas tão pouco é menos importante do que todos os outros, que achamos e consideramos importantes. Por mais simples, aparentemente que seja, tem um propósito para Deus e para o que foi criado, além de ser para Ele e para o louvor da sua glória. Amém, meus amados? Qual é o plano de Deus para a nossa vida? O que é que Deus tem para a nossa vida? Quando nós olhamos Jesus falando sobre as parábolas dos talentos, a parábola dos talentos, no capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 a 30, Mateus 25, de 14 a 30, nós não vamos ler, vamos apenas mencionar a parábola dos talentos. Jesus disse que a um foi dado 5 talentos, a outro foi dado 2 talentos, e a outro 1. Ou seja, um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. E aí o que ganhou um fica, por que eu ganhei 1 e o outro ganhou 2 e o outro ganhou 5? E os que ganhou 5, falei, eu ganhei 5 e o outro ganhou só 1. Assim que as pessoas são. Mas a palavra de Deus fala, Jesus disse que a um foi dado 5 e a outro foi dado 2 e a outro 1, a cada um segundo, de acordo com a sua capacidade. Com a sua capacidade. Existem pessoas que querem fazer muitas coisas, mas elas não têm capacidade, então elas acabam falhando em uma ou muitas. Então fique com o talento, ainda que seja um, mas faça-o da melhor maneira possível para o louvor e glória do Senhor, de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor, sabendo que é dele que receberemos a recompensa. Deus sabe o que cada um de nós é realmente capaz de fazer. Por isso, ele sabe o que e quanto dar para cada um de nós. Pare de reclamar. Pare de ficar falando bobagem. Deus sabe a quem ele dá, o que dá e quanto dá. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, a primeira parte do versículo fala assim: e tudo o que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, tem coisa específica, mas tudo o que eu for fazer, eu preciso fazer conforme as minhas forças, como se fosse para o Senhor, de todo o coração, é tudo. Isso aqui não é o meu dom, isso aqui foi pedido para você fazer, faça-o da melhor maneira possível, não é? Ou seja, não faça corpo mole, nem de má vontade, faça conforme a sua real capacidade. Não enrole, não seja maldoso, mas mal intencionado, faça direito, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. Efésios capítulo 4, de 7 a 8, fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deus deu dons aos homens, deu talento. A ele deu um dom ou talento, a outro deu 2, a outros 5, mas cada um conforme a sua capacidade. Cada um de nós sabe o que podemos e conseguimos fazer e fazer bem. Nós sabemos disso e conseguimos fazer bem. Nós sabemos o que podemos e conseguimos fazer bem, por mais simples que seja aos olhos humanos. Por mais simples que seja a minha missão, o meu trabalho, o meu compromisso, eu preciso fazê-lo
da melhor maneira possível. E quando nós somos conscientes disso, nós sentimos o peso da responsabilidade. Não é? Quando nós descobrimos o nosso dom, o nosso talento, nós descobrimos a nossa missão, por mais simples que seja. Não é mesmo? Então, o plano de Deus para cada um de nós já está em nós, no nosso DNA físico, espiritual, emocional, psicológico, mental, intelectual, racional, comportamental, etc. Em todas as áreas, nós já sabemos disso. Por isso, não precisamos que ninguém venha nos dizer: Deus tem um plano, algo para realizar na sua vida e através da sua vida. Porque é lógico que Ele tem. É lógico que Ele tem. Porque Ele nos deu dons, talentos, capacidades. Ele nos chamou. Ele nos convocou. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Por causa do comportamento, da resposta que damos àquilo que Deus tem dado a nós, colocado nas nossas mãos. Às vezes nós sabemos da nossa responsabilidade e não cumprimos. Às vezes nós sabemos que precisamos fazer melhor e não fazemos. Às vezes nós sabemos que nós temos que dedicar mais e não dedicamos. Então, nós somos chamados, mas não escolhidos. Outro é escolhido. Foi assim que Deus falou com Samuel para que falasse com Saul. Deus escolheu um que é melhor do que você. Lá em Romanos capítulo 12, versículos 17 e 18, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Deus nos chamou para isso. Para o quanto depender de mim, de você, que nós tenhamos paz com todos os homens. Não é depender do outro, não, depender de mim. Depender de cada um de nós. Não vamos tornar a ninguém mal por mal. Não é? Vamos nos esforçar para fazer o bem a todos. A todos. Para isso Deus nos chamou. Para vivermos e praticarmos as boas obras. O plano de Deus para todos nós é: no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus disse: novo mandamento vos dou, novo ensinamento, nova direção vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então eu preciso amar. Eu tenho um dom, eu vou fazer esse dom com amor, mas eu preciso amar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E lá, na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, o versículo 11, a parte B do versículo 11, João 17, 11, a parte B fala: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Para a minha vida? Para a sua vida? O plano de Deus é que nós amemos uns aos outros, que nós venhamos respeitar uns aos outros, que nós possamos fazer tudo de todo o coração, da melhor maneira possível, não como se fosse para homens, mas para o Senhor, sabendo que é dele que nós vamos receber as recompensas e que nós fomos chamados para andar nas boas obras e não em más obras, que nós precisamos amar e fazer o nosso melhor. Esse é o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Esse é o plano e o propósito de Deus para nós, para a sua honra e para a sua glória. Não tem mistério nenhum. As pessoas ficam procurando coisas. Se você fizer o bem, se você for do bem,
Se você procurar amar, perdoar, você está cumprindo plenamente o plano e o propósito de Deus para a sua vida e para o qual Ele te chamou. Chamou a mim, chamou a você e chamou a todos nós. Que Deus nos ajude a entender que esse é que é o verdadeiro plano que Ele tem para cada um de nós. Deus nos abençoe. Amém.